Olá, bem-vindos ao Vamos Conversar, e nós vamos falar hoje sobre a crise instalada primeiro na América do Sul, com a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, mas é só um capítulo do que está acontecendo no entorno, no mundo inteiro, vamos ser honestos. Principalmente uma reacomodação geopolítica e que também tem muito a ver com a economia mundial. Estou aqui com meus convidados hoje, Rita Coutinho. Ela é socióloga, com mestrado na área, doutora em geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, autora de uma obra que eu sugiro que você leia, Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina? Eis a questão, né? Vamos conversar sobre isso. E também o Bruno Remick, que é economista formado pela UFSC, mestre e doutor em Relações Internacionais, formado pela PUC de Minas Gerais, onde leciona na pós-graduação. Trabalha como economista no mercado, então tem muito a ver com esse lado econômico que sempre permeou as relações internacionais. A gente acha que é política, que é geopolítica, mas é a economia que manda. Senão a China não estava querendo reeditar pela 90ª vez a Rota da Seda. Não é verdade? Mas vamos lá. Professora Rita, seja bem-vinda, obrigado pela presença. A questão simples da gente falar de Estados Unidos em relação à Venezuela. É uma paixão recente, sob o pretexto de democratizar ou redemocratizar o país de Nicolás Maduro e Hugo Chávez, ou é uma história antiga entre Estados Unidos e o país sul-americano? Muito obrigada pelo convite, é um prazer, né, estar aqui dialogando com vocês. Olha, essa questão Estados Unidos-Venezuela, ela é de longa data. Se a gente já quiser localizar a parte mais recente, vamos dizer assim, de bloqueios econômicos, de interferência política, mesmo por meio da OEA, da Organização dos Estados Americanos, primeiramente, depois por meio de tentativas de financiamento de grupos políticos que atuam dentro da Venezuela, formados por venezuelanos, não digo que sejam pessoas de fora da Venezuela, mas recebendo dinheiro, recursos de fundos, apoio explícito de parlamentares dos Estados Unidos, a gente remonta à ascensão do chamado chavismo. Né? Em 98, a gente tem a eleição de Hugo Chávez, que já tinha participado de um movimento político anterior, ligado aos militares, mas que depois ascende num movimento que a gente pode classificar como democrático popular, no sentido de abarcar grandes setores populares. Uma eleição democrática. Isso, movimentos sociais, né? Desde ali da ascensão do chavismo, que se identifica a partir dali com um viés mais à esquerda e depois vai construir ao longo desse percurso o PSUV, né, o Partido do Socialista Unificado da Venezuela, que não é o partido inicial de Chávez, né, mas que se constitui nesse processo. A gente tem um crescente de tensões políticas com os Estados Unidos. Por quê? Porque a PDVSA, né, a empresa petrolífera, que tinha sido estatal no passado, que nos anos 90 é reprivatizada no sentido da destinação dos seus lucros, ela volta ao controle estatal do Estado. E com divisão de lucros, com divisão de recursos e uso desses recursos para os projetos sociais, que constituíram a base social do chavismo. Né? O chavismo enfrentou inúmeras eleições, plebiscitos, todo tipo de movimentação eleitoral e mostrou grande força eleitoral. Tinha vitalidade. Sim, por muito tempo. E isso por quê? Porque os programas sociais foram muito longe. A periferia de Caracas se alfabetizou. Né? E podemos pensar em uma série de outras questões. E de onde vinha o recurso? Do petróleo. Então, a apropriação do petróleo pelas empresas estadunidenses, ela é comprometida. Muitas empresas estadunidenses, não é que elas deixam de operar na Venezuela, elas continuaram operando na Venezuela. Mas sem a propriedade. Mas sem a propriedade e com repartição de lucros. Então, é mais ou menos, desculpa interrompê-la, com o que aconteceu com a Petrobras na Bolívia, né? Sim. A Petrobras instala uma planta grande na Bolívia, é uma empresa participante, mas como uma estatal estrangeira, e daqui a pouco é expropriada pelo governo, né?
Então, porque a Bolívia fez também um processo de nacionalização das riquezas que eles exato. chamam de hidrocarburos, né, É. em espanhol. Que é o mote, na verdade, é o mote dos grandes movimentos sociais da América Latina, ali do final da década de 90 e a primeira década desse século. Então, a gente teve as grandes manifestações na Bolívia, no Equador, Sim. na Venezuela. Pelo quê? Pela nacionalização dos recursos. E isso vai se chocar com os interesses de investidores dos Estados Unidos. Então, nos diversos governos estadunidenses, democratas e republicanos, mudou os governos, houve algum tipo de mecanismo de interferência na Venezuela. E depois a gente passa para os bloqueios econômicos, que são bloqueios reais, né, que trouxeram grandes prejuízos à Venezuela. A gente pode depois tratar disso com mais tempo, em outra ocasião, né? Acho que não dá tempo da gente enumerar tudo. Mas, então, eu quero dizer que é uma relação antiga. É claro que o Donald Trump, ele muda a qualidade, vamos dizer assim, dessa interferência. Quando ele faz uma ação militar, né, com o sequestro de um presidente da República. Então, ele muda a qualidade dessa questão da interferência na Venezuela. Passa a ser agora Muda um o cerco status. militar. Isso. Lembrar que antes desse sequestro, eles pegaram 13 petroleiros venezuelanos, né? Cercaram, abordaram e tomaram os petroleiros. Então, você vê que há um sequestro também. Perseguiram um bens. desses da costa do Caribe até próximo à Groenlândia. Lá no Atlântico Norte, lá em cima, até pegar, já tinha mudado de nome, tinha mudado de bandeira, etc. Pegaram um até que tinha bandeira do Timor-Leste, que era Pegaram um com bandeira da Rússia também. Exatamente. Porque dizem que é um petroleiro venezuelano Esse que foi disfarçado. perseguido até né? lá. Então, acho que muda a qualidade, mas não dá pra gente dizer que assim, não, Donald Trump acordou de manhã e resolveu invadir a Venezuela. De fato, a gente tem um percurso, né? E um momento de radicalização desse percurso. E agora um momento, né, que deve se estender de uma certa chantagem política, né? Essa presidente que ficou, eu posso fazer pior com você, né? Já libertaram alguns presos políticos, mesmo que a Venezuela dissesse que não havia presos políticos, libertaram alguns já, né? Isso, tem todas essas questões que vão de as versões que cada lado vai contar, né? Eu acho que o que a gente tem de concreto é a invasão militar, ela é concreta, não tem versão possível para dizer que não houve. Primeira vez na América do Sul que isso acontece explicitamente. A gente tem um caso em 1902 do bombardeio do porto de Caracas, mas por potências europeias, a Inglaterra e a França, que bombardearam a Venezuela por dívida. Né? Mas sem aí, contar assim, que ali são vizinhos, né? A Guiana Francesa e o Suriname são vizinhos, são países, um de língua inglesa e o outro de protetorado francês. Como é que é? Uma república ultramarina? Eles dizem que é uma província ultramarina. Porque a Guiana, c'est la France. É isso que eles sempre, dizem. Né? Sempre. O francês sendo francês. Né? Professor, eu até quero voltar depois com a professora Rita, porque ela tocou num ponto fundamental nesse processo, que ela usou os militares da Venezuela que apoiaram Chávez ou tentaram apoiar naquele primeiro golpe, depois tem um papel fundamental hoje na República da Venezuela e há quem diga que eles facilitaram a entrada dos Estados Unidos para pegar o Maduro. São versões. São versões, mas faz sentido. Eu vou fazer uma provocação mais direta. Professor, economia. Por que a Venezuela e qualquer outro país da América Latina, vamos pensar no Brasil, que o Brasil é muito grande. O Brasil não é um país inexpugnável, mas é muito difícil de imaginar que vai entrar no Brasil como a Rússia entrou, por exemplo, na Ucrânia. Ou mesmo qualquer invasão que aconteceu na Segunda Guerra na Europa, no Brasil seria inviável do ponto de vista logístico, né? Não é nem do ponto de vista técnico. Por que a economia da Venezuela e de países da América do Sul interessam tanto ao hemisfério norte, principalmente aos Estados Unidos? Bom, primeiramente agradeço o convite, estar aqui é uma honra, ainda mais junto com a professora Rita. E, bom, para responder diretamente a tua pergunta, a gente tem que lembrar, né, a primeira questão é que a gente está falando do país que tem a maior reserva de petróleo dentre todos os países que são grandes produtores.
entre as questões de qualidade de petróleo, né, que isso muda de país para É país. diferente, o blend dele é diferente do da Arábia Saudita, por exemplo, é Isso, inferior. exatamente. E, claro, tem questões que são muito relacionadas à forma como a Venezuela e os Estados Unidos travavam o comércio e relações econômicas. Mas o que a gente pode observar é que fazer esse tipo de operação, de invasão que houve, tem um elemento econômico, mas é muito mais importante olhar, no primeiro momento, para a forma como os Estados Unidos estavam vendo a necessidade de se posicionar dentro da América do Sul. Há poucos meses, o governo Trump lançou um documento chamado Corolário, né? Corolário Trump. E isso foi uma declaração de como os Estados Unidos via o seu quintal, né? Como ele via, e dessa forma se refere, né? O seu quintal, a sua zona de influência mais direta, porque o mundo está se modificando de maneira bastante intensa e as áreas de influência econômicas e militares, elas estão se reconfigurando. E a questão econômica, claro, que está totalmente conectada nisso, porque onde você tem uma primazia, uma capacidade de transitar, é onde você vai ter segurança para fazer negócios, né? E é por isso que os Estados Unidos, por exemplo, tem o maior número de bases militares que já houve dentre todos os países, porque lembremos... Ele tem uma base militar em Guantánamo, em Cuba, Isso. Embora seja contra o regime e o regime seja contra os Estados Unidos. Isso. Quer dizer. É uma forma de dominação militar, mas também é uma forma de facilitar o comércio e a expansão que houve. A gente não pode esquecer que nos anos 90 foi o auge do que a gente chamou de neoliberalismo, e isso, uma das principais características é ter uma expansão muito grande das finanças e das empresas pelo mundo, né? E aí a os subcontratação. Estados Unidos, estou equivocado em dizer que perdeu o passo aí na questão neoliberal, embora fosse um defensor, ele não era defensor enquanto os outros lucravam, só quando ele lucrava. Toda essa época foi marcada por uma grande dominância dos Estados Unidos em todas as instituições internacionais. Tem poder de voto definitivo no Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Grupo Banco Mundial, muito influenciado pelos Estados Unidos, apesar das presidências ali serem muito mais ligadas à Europa, né, em alguma medida, né, e todos os secretários, né, mas toda essa primazia ela foi findando, e hoje existe uma disputa muito, muito maior, mesmo os Estados Unidos tendo voto e tendo muito poder nas instituições, mas ele não olha mais para isso como uma forma de legitimar o seu poder, né, isso, e o poder econômico vem nessa esteira, né. Dá para dividir o planeta como alguns economistas e até alguns geógrafos estão fazendo, de que a zona de influência norte-americana pegaria a América do Norte, Central e do Sul, mais a Groenlândia, e depois parte da Europa, mas muito de leve. Já a questão da Rússia pegaria inclusive a África, e a China ficaria com o sudeste, né, asiático, mas ela que é uma potência, né, iria até o Japão. Imaginada a zona de influência da China sobre o Japão, mas geograficamente é viável, né? Do ponto de vista técnico, talvez não, mas geograficamente é viável. Essa questão econômica hoje, ela foi amplificada pelo avanço da China, porque a gente sabe que a Rússia ela ainda tem dentes, mas não econômicos, né? Tem dentes militares, né? A influência econômica dela, vamos usar um termo matemático, é zero, 0,0, não tem influência. Mas militarmente ela tem o maior exército do mundo, né? Só tem um competidor que é os Estados Unidos. Mas a China, que é poderosa também do ponto de vista militar e estratégico. Agora, esse avanço da China foi o papel preponderante para acirrar os discursos que não são só do Trump. Vamos fazer justiça. Foi do Obama também, muito forte, e do George W. Bush, né? Nem o pai dele fez um discurso tão forte contra a China quanto ele fez. Quer dizer, continuados presidentes dos Estados Unidos também não são só republicanos, teve democratas também. O próprio Biden, né, mandou recados muito fortes para o Xi Jinping, e tipo assim, ó, fica aí no teu curral que a gente cuida do nosso aqui do outro lado. Esse é o problema, o crescimento da China? Sim, a Rita até também pode complementar, porque ela estuda bastante a China, mas eu colocaria assim, os Estados Unidos ele tem preocupações, né, que do ponto de vista estratégico, seria muito importante ele ter os pés bem fincados na Europa,
por uma questão de complementariedade econômica, né? Ou seja, empresas europeias e estadunidenses elas acabam convergindo em termos tecnológicos, em termos financeiros, né? Muito forte. Históricos também. Históricos também, né? Culturais, enfim, a gente pode botar outras questões que são muito relevantes, né? E a questão da América do Sul é uma forma de consolidar a sua zona de influência imediata, né? Mas em termos de preocupação, eu vejo, né, que, como você bem colocou, a China é uma preocupação talvez mais relevante em termos de impacto para os Estados Unidos e para as próximas décadas do poder estadunidense. Vamos lá, professor, só fazendo interrupção. Portos. A China está instalando portos, quase toda a América do Sul, instalou no Peru recentemente, já olha com outros olhares para a Colômbia, tem interesses em instalar portos no Brasil, é a tal da reativação da Rota da Seda, que é um evento, né, econômico histórico. Então, e os Estados Unidos deixou isso acontecer sem fazer qualquer tipo de interferência ou qualquer tipo de gestão. Aí agora, eu vou fazer uma analogia que o nosso telespectador vai entender, é aquele zagueiro que chega atrasado na bola quando o adversário... Então, ele vai na canela, ele vai na perna, ele vai sabe-se lá onde, mas ele perdeu o tempo de se defender. É isso? De certa forma é isso, assim. Que eu acho que é importante também falar que o fato da China ter ascendido também é culpa dos Estados Unidos, entre aspas, né? A gente põe culpa, mas porque os Estados Unidos necessitou dessa interação com a China. Lembremos da abertura, né, que a China fez em 78, Deng Xiaoping, e muitas empresas dos Estados Unidos foram para a China. Coca-Cola na China, Pepsi na Rússia. Muitas empresas dos Estados Unidos foram para lá e isso ajudou enormemente os Estados Unidos. Conseguiu produzir mais barato lá. Daí, produzindo mais barato, o lucro das empresas que estavam abertas no mercado financeiro dos Estados Unidos aumentou o valor dos papéis. Então, houve um boom bastante significativo dos mercados financeiros estadunidenses. E isso, claro, gerou uma onda de prosperidade para os Estados Unidos enorme. Só que o que a China fez nesse meio tempo? Ela começou a investir fortemente em elos da cadeia produtiva que são muito agregadores de valor, ou seja, que geram emprego de qualidade, que geram desenvolvimento econômico, e os Estados Unidos estavam preocupados com essas questões, com as suas questões mais imediatas, né, de manutenção do poder, de manutenção dessa expansão neoliberal, e a China foi fazendo o dever de casa dela até chegar ao ponto que chegou. Perguntar para a professora Rita Coitinho. Professora, é aquela velha história, o mercado era atrativo, a mão de obra era barata, então vamos colocar as nossas unidades de produção na China, disseram os americanos, porque nós vamos ganhar em dinheiro, ganhar em escala e ainda vamos ganhar o mercado chinês. Deu errado. Houve uma priorização do mercado financeiro. Os financistas americanos ganharam muito dinheiro. Uhum. E o povo americano foi perdendo emprego. Os Estados Unidos se desindustrializou. Nós temos cidades hoje que eram importantes cidades industriais, como Detroit, que era o meu exemplo, que são cidades desertas, né, porque se desindustrializaram por uma opção que as classes mais altas dos Estados Unidos fizeram em detrimento do seu povo. Então não é por qualquer coisa que o povo americano, em parte, embarcou no discurso do MAGA, né, do grupo do Donald Trump, de que nós vamos nos reindustrializar, como se fosse muito simples reindustrializar. Não, as empresas americanas vão voltar para casa. Não é tão fácil voltar para casa. Você não faz isso em 2 anos. As plantas industriais, operários qualificados, engenheiros para tocar os negócios. Então, isso não funciona. Só que enquanto o discurso eleitoral funcionou. Então, foi isso, acho que o Bruno colocou bem, e a China fez mais, né? A China investiu fortemente em tecnologia. Então, ela copiou bastante. Como o Japão fez, como a Coreia fez, como os europeus fizeram no passado. Tem um livro muito interessante chamado Chutando a Escada, escrito por um teórico coreano, se eu não estou enganada. Chutando a Escada eu indico aí para o pessoal que tiver curiosidade. Ele mostra como as potências europeias se tornaram potências europeias copiando umas às outras. A China copiou muito também, inclusive com o know-how americano, e hoje ela ultrapassou os Estados Unidos em termos de patentes, por exemplo. A maior potência tecnológica hoje, os Estados Unidos perdeu o chapéu para a China. Hoje o número de patentes na China é quase 10 vezes superior ao número de patentes dos Estados Unidos, que era o líder disparado do mundo. Aí depois vem o Japão e a Alemanha, e a Coreia do Sul. Mas assim, em termos de proporção, a diferença é enorme.
Então, a China fez essa ultrapassagem e é muito difícil para os Estados Unidos agora recuperar. Sim. E então, quando a gente fala que os Estados Unidos exportaram o neoliberalismo para o mundo inteiro e não aplicaram em casa, às vezes o pessoal faz essa crítica. Mais ou menos, porque o neoliberalismo também afetou os Estados Unidos, Claro. nesse sentido, né, de desindustrializar. E só para completar o que vocês estavam falando, o Kissinger, que foi o cara que promoveu Henry Kissinger. na política americana, lá nos anos 70, o reconhecimento da China, porque lembra que até 1971, os Estados Unidos reconhecia que Taiwan era China e que o resto da China era tipo uma província rebelde, vamos dizer assim. Uhum. Em 71, os Estados Unidos reconhecem que a China é a China e que Taiwan é uma província rebelde. Ao mesmo tempo, eles fazem um jogo duplo com isso. Mas, na prática, na ONU, no Conselho de Segurança, quem passa a ter voto é a China. O Henry Kissinger Inclusive foi... com direito a veto. Com direito a veto. Foi quem pilotou isso daí como conselheiro de Estado americano. Henry Kissinger, republicano, alemão de nascimento, secretário de Estado norte-americano, quer dizer, responsável pela política exterior. É o ministro das Relações Exteriores. Né? Nos anos 90, ele disse que os Estados Unidos deveriam parar de se preocupar tanto com a Rússia. Esse mesmo sujeito, nos anos 90, diz: os Estados Unidos se preocupam demais com o Oriente Médio e com a Rússia e deveriam preocupar-se com a China. Ele disse isso até a morte, ele morreu recentemente. Uhum. Mas ele foi ignorado. Inclusive os democratas, a Hillary Clinton, né, quando era secretária de Estado do Obama e tal, eles tinham uma obsessão com o cerco à Rússia, né, uma enorme obsessão. Gastaram rios de dinheiro trazendo ex-repúblicas soviéticas para a OTAN, Exatamente. construindo base militar, colocando míssil, criando uma situação de cerco que levou ao conflito que a gente tem hoje. Né? Mas até há quem diga, estudiosos como a senhora, de que a questão da Ucrânia é justamente nesse sentido. A Rússia interveio não só por uma questão histórica de um país que desanexou da Rússia pelas mãos do Lenin, né? Mas sim porque a Ucrânia iria para a OTAN. Isso. E o Putin não admitiria isso jamais. Exatamente, uma zona de amortecimento era o que os russos esperavam. Tanto que quando a Geórgia, no início desse século, tentou entrar para a OTAN, a Rússia fez também um movimento militar. Então, os europeus sabem disso, os americanos sabem disso, né? E fizeram a opção de colocar as bases cada vez mais próximas da Rússia. Então, gastaram uma fortuna com isso. Claro que o lobby de armas ganhou muito dinheiro, né? Quando tem guerra, tem muita gente que ganha dinheiro, isso é importante ser dito. Mas o fato é que a China correu solta nessa história toda. E se tornou a potência que Porque não era a área de influência dela. Né? Exato. E para fechar, 40% de tudo que se vende nos Estados Unidos, Walmart, Amazon, é transportado, do ponto de vista logístico, por navios das companhias chinesas. Então, assim, a logística americana, né, o próprio consumo do povo americano hoje depende de logística chinesa. Quando não é o superprocessador que é feito pela NVIDIA lá na China e precisa para colocar no automóvel, no avião, no míssil nuclear, que é produzido nos Estados Unidos. Então, é esse insumo que eles têm como uma fortaleza. Mas aí eu pergunto para vocês, nós temos 3 realidades bastante aplicáveis hoje. A Europa tentando ir para o século 22, fazendo um acordo com o Mercosul. Lembrando que um dia ela esteve aqui, maciçamente, para tirar os recursos da América do Sul e levar para a Espanha. Em Barcelona, eu conheci, na casa do governador da Catalunha, que é um palacete de uma família, no centro de Barcelona, no centro mais antigo de Barcelona, e tem uma sala de praticamente 200 metros quadrados, em que cada canto da sala há um altar com um paramento de um sacerdote, e ela vai fazendo a curva. A pessoa me mostrou a sala, porque eu achei interessante as colunas, né, mouras e tal, dentro de uma casa. Aí, 400 anos de ocupação, tem que deixar alguma coisa. Aí entrei na sala, olhei para ele, e aí era um arquiteto.
E eu disse assim, muito interessante. E ele disse, você gosta de arquitetura? Eu disse, não, eu sou jornalista, a gente gosta de quase tudo, mas não se aprofunda muito, mas de arquitetura eu gosto. Aí ele disse assim, o que você achou aqui? Muito bonito. As datas, porque parecia que era dividido por etapas, não consegui determinar, mas certamente sei de onde é que veio o ouro. Ele olhou para mim e disse, é do Brasil. Então, a Europa tá revisitando isso, quer dizer, a gente tem um bolsão cultural, porque é a nossa matriz, não tem como a gente fugir disso, né? Nossa matriz é a Europa. Nós temos uma questão cultural, nós temos uma questão de sermos donos de um grande potencial de matéria-prima, e ainda falamos uma língua europeia, temos afinidades ideológicas até certo ponto, mas a afinidade política e a afinidade cultural é muito grande. Por que a gente não volta para lá? Nós precisamos do agronegócio deles e eles precisam de nossos produtos de valor agregado. Dá certo isso, professor? Olha, na minha opinião, a gente está fazendo um péssimo negócio. Olha, bom isso. Tem na nossa história, antes mesmo disso, teve o Tratado de Panos e Vinhos da Inglaterra com Portugal. Isso aí lá antes da gente ser um país independente. O Tratado de Panos e Vinhos era o quê? A Inglaterra vendia tecidos industriais para Portugal e Portugal vendia vinhos para a Inglaterra. E aí começou a dependência de Portugal com a Inglaterra do ponto de vista econômico, de uma forma muito profunda. Tanto que até hoje, Portugal, apesar de estar na Europa, e as pessoas acham que tudo que é na Europa é desenvolvido, Portugal é um país pobre, se for comparar, né, com o nível de vida de outros países europeus. É uma malta crescida. O acordo Mercosul-União Europeia é um acordo... Por que eu acho que é um acordo ruim? Porque ele é um acordo que permite que daqui a 10 anos os europeus nos vendam sem impostos produtos industriais de alto valor agregado e daqui a 15 anos os nossos produtos agropecuários entrem na Europa sem taxas. Isso ainda vai ter reviravolta, porque o agricultor europeu não... Vai haver ajustes desse... Né? Tem alguns ajustes, mas a tendência... Isso já está costurado. Esse é o preâmbulo. E a gente tem a possibilidade também, porque o Brasil ele não aceitava acordos de serviços, no sentido, por exemplo, de permitir que uma empresa estrangeira compre todo um setor, digamos, educação. Isso foi sendo tolhido ao longo do tempo e hoje já é possível que multinacionais operem nesses setores. Até nas áreas de comunicação. Isso, mas há um limite. E o Acordo Mercosul-União Europeia permite que as empresas europeias abocanhem setores maiores dessas áreas de saúde e educação, que são áreas fundamentais em termos de serviços, e serviços é uma parte fundamental da nossa economia. E mais, né? O Brasil não é uma potência tecnológica, muito pelo contrário. Nós somos pagadores de royalties, nós compramos tecnologia de muita gente, da Europa, dos Estados Unidos, da China, etc. Então, a gente vai deixar de investir em tecnologia, porque ela vai vir pronta, vai pagar royalties para os europeus, e quero lembrar que o agronegócio não existe sem maquinário. Os alemães são grandes produtores de maquinário, não existe sem sementes preparadas, e as grandes multinacionais de sementes e agrotóxicos, grande parte delas são europeias, algumas são estadunidenses, outras são europeias ou são mistas. Então a gente vai vender uma soja que, na verdade, ela é produzida em sociedade com produtores europeus. Ela só está voltando. Então eu acho que é um acordo muito problemático. Também precisaria aprofundar, mas assim, dando uma pincelada, acho que é um acordo que tende a ser muito ruim. Professor, a gente falou de economia ligada a questões geopolíticas, mas a economia sempre foi o grande tapete do desenvolvimento. Se não fosse assim, Portugal e Espanha não teriam polado o mundo, e lá antigamente também a Itália não teria enviado Marco Polos e Companhia Limitada para o mundo inteiro, para depois dizer que o macarrão é dela, que a pizza é dela, mas na realidade vieram trazendo o que conheceram na chamada Ásia da época. O que é mais fundamental hoje? Você pensar que o petróleo é uma dessas molas que move esse tipo de movimentos militares, de pressão, mas temos também as terras raras, né, que têm metais que hoje mantêm a indústria tecnológica e que nós somos detentores de áreas dessas, mas a própria
Ucrânia também o é. Lá na Oceania tem muito lugar. A Groenlândia também, que nós não falamos ainda, mas vamos chegar lá. Esses são, digamos assim, os pontos fundamentais ou estão vendendo uma história que não é bem realista neste ponto de vista econômico? Não, eu acho que o que a gente conhece por recursos minerais, e no caso das terras raras, os minerais estratégicos, realmente são um alvo de cobiça, né? Isso a gente não tem como negar, porque eles são, né, como você bem colocou, matéria-prima para fazer microchips, nanochips que vão alimentar todo tipo de máquina tecnológica, de aparelho, de gadget, enfim. Isso aí está presente na nossa vida e cada vez vai aumentar. Na internet das coisas, está mais presente na vida das pessoas e mais tecnologia exige mais recurso. E a gente tende a olhar essas indústrias, né, que aumentam em função desses recursos como indústrias ainda em expansão, né? Não há nenhum sinal de que haja uma retração, uma mudança, né, de percurso, né? E o fato é que se isso tem importância, a gente tem que olhar como é que está a distribuição disso no mundo, né? Como você falou, no Brasil existe isso, existe no continente africano, né, em diversos países, existe na Groenlândia, existe na Ucrânia, e a detenção desse recurso, né, especificamente a gente está falando aqui desses minerais estratégicos, é essencial para quem vai dar os próximos passos tecnológicos. A China detém partes desse processo produtivo, né, os mais refinados em tecnologia dela, né? E os Estados Unidos também tenta correr atrás para fazer um catch-up especificamente nesse setor, porque precisa também competir em pé de igualdade, né? Quer dizer que a China já ultrapassou os Estados Unidos? Não é bem assim. Os Estados Unidos é uma grande potência, tem diversos Quando não eixos, tem né? o produto, tem o capital por trás, como a professora Exatamente. bem colocou. E influencia outros países, né? Mas, com certeza, esse é um fator central, é um pilar central para a gente identificar como é que vão se delinear as disputas que a gente está observando agora e como elas vão acontecer para o futuro. Tá, mas aí é uma pergunta comum para os dois. A gente imagina a partir do movimento de Donald Trump. Primeiro cutucou o Canadá, depois cutucou o México. Está brigando com vizinhos, que não é uma boa política para ninguém no mundo, nem na gente nas nossas relações interpessoais. Vizinho é aquela pessoa que por algum tempo ele vai ficar ali, ele pode ser atraente, simpático, educado, bom companheiro, ou pode ser um problema para a eternidade. Depois apontou para a Groenlândia, não é a primeira vez que ele faz isso. Donald Trump já fez isso no primeiro governo dele, apontou para a Groenlândia, primeiro estratégia militar, mas aí temos mais terras raras, temos minerais importantes, temos o petróleo que não é explorado, e temos a Dinamarca, que é, digamos assim, um protetor meia-boca, que é o país de origem, mas que os próprios groenlandeses, vamos chamá-los assim, não veem com tanta vontade ser um território, embora tenha o status de país, um território da Dinamarca. Ultramarino, vamos usar, não é uma província. Tem bandeira, tem parlamento, tem independência, mas é um país que tem 53 mil habitantes, é isso? 33, né? 33 mil habitantes, quer dizer, olha, é uma cidade de médio porte em Santa Catarina, quer dizer, é um território enorme, círculo polar ártico, frio pra caramba, diz que nem os ursos polares gostam de morar lá, mas moram. Então, quer dizer, tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. É determinação, é o Make America Great Again, o MAGA, é a doutrina Monroe. Volto a dizer, eu acho que o Donald Trump nem conhece que o Monroe foi presidente dos Estados Unidos, mas é tudo pretexto para fazer a grande invasão que é a cobiça econômica? Sim, eu vou pontuar duas coisas rapidamente que eu acho que são interessantes de serem levantadas, que às vezes no debate elas ficam um pouco sob panos, né? Sob um véu, assim. Primeiro que a Groenlândia, a Dinamarca, né, estão no Ártico, né? E a gente está vendo as mudanças climáticas que estão ocorrendo e a gente acaba esquecendo que lá vai ser uma grande passagem de diversos cursos logísticos de mercadorias e vai encurtar caminho de diversos
produtos que vão poder circular por ali para atingir outras regiões do globo. Então essa é uma falando questão. de gelo, né? Exatamente, o gelo vai acabar derretendo, infelizmente, né? Ninguém fica feliz com isso, porque as mudanças impactam muito, né, o mundo inteiro. E outra questão, acho que daí mais uma hipótese minha, é que isso passa uma mensagem para o continente europeu. Porque, bom, a gente tem que lembrar que a Dinamarca está dentro da OTAN, né? E o Trump quer, assim como é o jeitão dele de negociar, né, botar a faca na jugular e falar, olha, quem manda aqui sou eu, vocês têm que fazer de acordo com aquilo que que os Estados Unidos determina, né? Porque existe também o encantamento, né, muito por alguns setores econômicos de alguns países europeus em relação à capacidade da China investir em infraestrutura. Eu acho que o Bruno tem razão, essa questão climática, além de se tornar um corredor logístico importante, isso vai encurtar caminhos, né, para todos, inclusive para a China. Essas regiões, como a Groenlândia e a Sibéria, elas vão se tornar grandes campos férteis, muito férteis. Lembrar que a Groenlândia é um reservatório de ferro, né? E o ferro, ele é um componente importante para a agricultura, né? Então, além, é claro, de ser possível a extração do minério de ferro. Os vikings buscavam ferro na Dinamarca, na Groenlândia, desculpa. Navegavam lá, levavam isso para casa. Eles achavam que era um outro continente, que achavam que era o que seria a América no futuro. Né? Então já tem essa história, né? Agora, é uma situação complexa, porque como o Bruno colocou bem, pertence à Groenlândia, né, já pelo costume do direito internacional. O direito internacional para o Trump não existe, né? Ele não está preocupado com o direito internacional, mas os europeus ainda falam disso, ainda falam sobre direito internacional. E há aí uma ruptura do direito, né, do costume e do regramento internacional. Contra um país que é o mais fiel de todos os membros da OTAN. Os países escandinavos, em geral, eles cumprem estritamente com todas as cláusulas da OTAN. Então, realmente é uma provocação que tende a criar algum tipo de fissura, né, nesse tecido aí que articula a Europa, né, essa parte da Europa ligada a essa organização do Tratado do Atlântico Norte, o que a gente chama na geografia de atlantismo, né? O atlantismo europeu. O que é isso? É essa preferência de setores da Europa por estabelecer negócios, fluxos de mercadorias e trocas culturais com os Estados Unidos, né? Com esse eixo do Oceano Atlântico. Para eles vale Carlos Drummond de Andrade. Perguntado sobre Portugal, ele disse: não há um oceano que nos separa, há um oceano que nos une. E é verdade, né? É verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Eu acho que fecha bem. Então eu acho que essa questão da Groenlândia, ela coloca isso. Agora, é claro, por que a Groenlândia? É uma questão de pensar o futuro. O Trump nega o aquecimento global, mas ele ele nega porque é importante do ponto de vista do seu eleitorado. Mas ele, como todos os bilionários do mundo, sabem perfeitamente que o aquecimento global é um fato. E já estão projetando o futuro. Senão não estariam investindo tanto em plantas de fábricas de carros elétricos e outras coisas mais. Embora aí exista outra falácia que nós vamos falar um dia, que é aquela história que se hoje a planta de veículos passasse toda para a eletricidade, ou pelo menos metade, não haveria energia elétrica para alimentar todos esses carros. Isso dito por engenheiros de empresas que trabalham com energia elétrica. Então, aí teríamos um outro commodity que viraria tão caro quanto o petróleo, que é a produção de energia. Por isso que essa ideia de transição energética, ela é importante, a gente tem que continuar investindo em pesquisa nisso, mas não é automática. Uhum. E é por isso que o petróleo, como o Bruno colocou bem, ainda é inegável que o petróleo é um ativo fundamental. Aí eu ouvindo esses tempos, era na BBC Internacional, era um professor de uma universidade escandinava, me perdoem, eu não peguei o nome, que ele dizia assim: se fosse tão importante para os Estados Unidos do ponto estratégico, por que não invade a Islândia? Está no meio do caminho, é menor e é um país independente. Não depende de Dinamarca, nem de Suécia. Está lá, está no meio do caminho, está no meio do Atlântico, pertinho da Groenlândia, inclusive. E aí o repórter: não, mas aí o senhor está propondo
que tem que invadir. Não estou propondo nada. Nem os vikings conseguiram invadir direito. Então, não estou propondo nada, mas eu estou dizendo que, se fosse estratégico do ponto de vista militar, tem um lugar que é menos frio, é mais fácil para operar aviões, etc. e tal. Faz sentido, mas não faz sentido para nós. Do ponto de vista prático, exatamente elementar, que a gente já se encaminha. O que a gente pode esperar desse mundo futuro? Dessa reagrupação geopolítica, econômica que a gente está vendo. A China se atiçando em cima de Taiwan, a Rússia querendo aumentar a Russia Federation, como eles chamam, ou os Estados Unidos implantando um clima mais de estou presente, cuidado comigo, na sua zona de influência? Olha, eu acho que a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente viu a operação e a invasão dos Estados Unidos à Venezuela é que que a Rita colocou, né, como uma nova qualidade de política externa que os Estados Unidos está implementando, é que isso gera um efeito, né? Justamente, a gente vai observar, né, muito provavelmente, países que estão no extrato médio, são parecidos em termos populacionais, em termos geográficos, né, estratégicos com a Venezuela, buscando alianças com países que eles já têm algum tipo de relação econômica mais forte. Né? Vou dar um exemplo aqui, como é o caso de Camboja. Né? Camboja está ali, te vê lá toda a região da Ásia, Sudeste Asiático, com uma disputa muito grande em termos econômicos, e que países que já têm um alinhamento com a China olham para essa situação e possivelmente vão se perguntar, bom, será que o próximo sou eu? O Vietnã entra nesse pacote? O Vietnã, com certeza, ele já tem um alinhamento com a China um pouco maior, né, apesar de terem suas diferenças, né, mas em busca de proteção, a gente pode ver novas alianças surgindo, tanto na Ásia Central, ali, que está mais próximo à Rússia, como no Sudeste Asiático, ali, no Mar do Sul da China, toda aquela parte ali do Pacífico, que vai ser uma região também muito importante da gente acompanhar, né, eventos que vão acontecer, e isso vai reagrupar geograficamente, economicamente, o mundo, como a gente conhece, ele vai se modificar, né, e vão se intensificar essas dinâmicas. Né. O primeiro ponto que eu coloco é esse daí. Eu queria que a professora, até porque a senhora direcionou lá no início, Cuba entra onde nessa história toda que a gente está contando aí? Eu acho que Cuba, nesse momento, ela é um país que passa por um momento de muito perigo, no sentido da organização política e social que escolheu. Né? Então, por conta do bloqueio econômico, que já dura mais de 60 anos, que é condenado na ONU todos os anos, né, pela maioria dos países presentes na ONU, inclusive pelo Brasil. O Brasil, historicamente, vota, né, contrário ao bloqueio, né, e Cuba vem sendo cada vez mais bloqueada. Houve ali um respiro com a Venezuela mandando petróleo, alguns negócios com a China, mas a China ela tem muito cuidado no sentido de levar coisas para Cuba, por conta do bloqueio. Porque a China, apesar de que ela tem um poder militar importante e um poder logístico que é muito maior do que o seu poder militar, a China ela não entra em conflito direto com os Estados Unidos. Ela sempre busca o vácuo. Por que a China se expandiu na América? Porque os Estados Unidos há muito tempo não investiu em infraestrutura. Desde o JK. O JK fez a Operação Pan-Americana para tentar convencer os Estados Unidos a liberar um pouco mais de dinheiro para infraestrutura, né? E fez lá os planos quinquenais, enfim. Mas dali em diante nunca mais entrou dinheiro para valer dos Estados Unidos para infraestrutura, embora os Estados Unidos seja um importante investidor ainda na América Latina. A própria Ásia deixou de investir na América. Eu vou dar um exemplo da minha infância, porque meu pai trabalhou lá. Estaleiro Ishibras, Ishikawajima do Brasil, no Rio de Janeiro. Japonês que construía navios, graneleiros, até mesmo petroleiros, etc. e tal, e que de uma hora para outra, lá na década de 1980 para 1990, fechou, devolveu, entregou a chave para o comprador e não veio mais recurso internacional para aquele grande estaleiro que existia no Rio de Janeiro. Então, assim, a China ela faz isso. Por que eu fui para a China para falar de Cuba? Então, a margem de manobra dos cubanos é muito pequena. E há o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, lembrar que ele vem da Flórida. A Flórida é um estado onde há muitos cubanos
exilados, né, que fugidos de Cuba, que são contra o regime cubano, e que são importantes eleitores do Partido Republicano. Então, o Marco Rubio tem, digamos, uma dívida moral com esse setor contra o governo cubano. Então, eu acho que Cuba pode vir a ser estrangulada nesse processo. Claro que isso é um exercício de futurologia, a gente sempre pode errar, né, nesse tipo de coisa. Agora, os cubanos tendem sempre a resistir, né? Eles já resistiram a várias outras coisas, até mais sérias, como Plaja Girón, uma série de invasões, enfim, os cubanos são muito convictos, né? Mas aí a senhora tira da perspectiva de que exista uma nova crise de mísseis da década de 1960, onde a Rússia instalou mísseis nucleares. A União Soviética, não vai haver outra crise dos mísseis, né? Acho que isso não vai Desculpa, acontecer. a senhora me corrigiu, União Soviética. União Soviética. Não vai haver outra crise dos mísseis, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Pode haver um reagrupamento de governos latino-americanos, como o México, que sinalizou, vamos mandar petróleo para Cuba. Então, isso pode acontecer. Agora, também, é tudo muito dinâmico. A situação interna nos Estados Unidos não está muito fácil também, né? Eles estão com muitos conflitos internos. Isso significa até o recuo em relação ao Irã, né? Exato. Então, muitos apoiadores do Donald Trump, foi feita uma pesquisa de opinião logo depois do sequestro do Maduro. Só 33% da população dos Estados Unidos apoia o que foi feito na Venezuela. Isso é muito pouco para um governo que só tem um ano. Então, assim, é muito dinâmico ainda. Eu acho que é difícil a gente cravar o que vai acontecer. Agora, uma coisa é certa, eu acho que o desejo dos republicanos que estão com o Trump é uma redivisão do mundo. Eu acho que eles sabem que não podem mais dominar o mundo inteiro. Acho que o Bruno concorda. Eles fazem um recuo nesse sentido e escolhem regiões onde eles vão se fortalecer. E eu acho que as Américas são esse primeiro espaço, né? Esse espaço vital aí, para usar o termo, de uma certa geografia que está um pouco proscrita, né? Que foi usada lá pelo nazismo, mas que não deixa de ter seus adeptos nos Estados Unidos. Pois bem, eu encerrando o programa, agradecendo a professora Rita Coutinho e também ao Bruno Remick, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos de vocês. Às vezes os leigos ficam felizes em ouvir essas coisas. E imaginar até que a gente que lê, que entende um pouco de mundo, vai ter que se reciclar a partir do que está acontecendo aí. Mas eu lembro uma coisa para você que nos assiste. Tem eleição legislativa nos Estados Unidos esse ano. Muito do que está sendo feito tem essa cor, como a professora citou, o Marco Rubio, eleitores republicanos, que muitos deles estão contrariados com Donald Trump. E ainda há a perspectiva da eleição no Brasil, onde certamente Donald Trump vai querer influenciar no resultado, assim como a Rússia vai usar seus botes de novo. Bom, quem viver verá, né? Dito isso, minha gente, muito obrigado pela presença dos professores e para você um grande abraço e até a semana que vem.